mais um Diretas de Direito e hoje a gente está com um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Eu estou aqui com dois acadêmicos do Centro Universitário Integrado e eles estão desenvolvendo um projeto de uma disciplina chamada Projeto Interdisciplinar. Eu estou aqui com o acadêmico Gustavo e com o acadêmico Danilo. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre acesso à justiça, e em especial com foco aí na questão dos juizados especiais. E aí, Gustavo, o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar mais especificamente no vídeo de hoje? Nós vamos falar mais especificamente sobre a desnecessidade do patrocínio de advogado nas causas inferiores a 20 salários mínimos, no Juizado Especial Cível. E o objetivo desse trabalho é repassar a informação para a população que, apesar de ser um tema simples, muitas vezes quem não faz direito ou que não é formado em direito não sabe. Bom, então sobre acesso à justiça e a desnecessidade de advogado, a gente tem alguns pequenos poréns aí. Por exemplo, a nossa Constituição, ela diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Isso. Só que essa norma nós não podemos entender ela como absoluta. Até porque o próprio Estatuto da OAB institui que a impetração de habeas corpus não é atividade privativa da advocacia. Então, nesse ponto, o Estatuto da OAB reconhece que a norma do artigo 133 da Constituição Federal é uma norma de eficácia contida, ou seja, uma norma infraconstitucional pode se sobressair sobre ela, que é o que acontece no âmbito da Lei 9.099. Digamos que a Constituição ela fala que é indispensável, mas ela não diz que precisa necessariamente estar presente em todos os atos que pertencem à circunscrição da justiça um advogado. Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Danilo? Sim, Tássio. E o critério usado pelo legislador para tornar facultativa a presença de um advogado foi a expressão econômica da causa. Então não se tornou compulsória a presença do advogado, e sim facultativa. Já como disse meu colega Gustavo, o valor das causas é até 20 salários mínimos. Então, se você teve um direito violado, compareça ao juizado especial e relate seu caso, não necessitando de nenhum conhecimento jurídico. Então, se você teve ali, por exemplo, uma compra que você fez e a pessoa não te entregou o objeto, ou de repente você vendeu e não recebeu o dinheiro, se for até 20 salários mínimos, é só ir no balcão da justiça, do juizado especial, contar a história, você não precisa citar artigo, não precisa citar nada. Só dá os fatos e você vai ter... Como? Exatamente. Eles redigem a sua história. Isso. Vocês que são acadêmicos do direito, nem todo mundo que assiste o canal mas a grande maioria é. A gente tem um princípio que a gente aprende logo no comecinho, né, da faculdade, que é o princípio que eu não sei falar, não lembro certinho a expressão em latim, mas é dá-me os fatos e eu te darei o direito, né? É mais ou menos isso. Você dá os fatos ao juizado e depois um juiz, um mediador, alguém vai aplicar o direito no caso concreto. Então isso é uma questão de acessibilidade, é de tornar a justiça mais acessível a todo mundo. Então, assim, se for até 20 salários mínimos, é isso. Mas por que só 20 salários mínimos, Danilo? Sim, Tássio. Pois imagine se a pessoa foi lesada em R$500. Aí ele vai procurar um advogado. Por exemplo, a petição inicial na tabela do AB está R$600. Então fica muito oneroso, né? Acaba não compensando para quem foi lesado. A pessoa não vai querer entrar no juiz porque ela vai ter um gasto maior com a própria burocracia, com o próprio advogado, do que com o que ele vai ganhar depois com a ação, não é? Com certeza. Então é um critério muito justo, muito interessante. Ajuda as pessoas às vezes não têm ciência. Então você que não é formado em direito, você que não tem, ou você que está acompanhando o canal acadêmico, avisa as outras pessoas aí, poxa, gente, valores pequenos ali até 20 salários mínimos acho que vai dar o quê? Uns 19, 18 mil reais, eu não sei certinho hoje, 19 mil reais. Qualquer ação, qualquer coisa que você se sentiu lesado até esse valor, você não precisa de um advogado e você não precisa pagar custas, precisa? Não paga custas. Não tem custas, então você pode ir diretamente no balcão do juizado especial, contar os fatos, eles vão redigir, eles têm um fichário, um programa lá que eles vão colocar todas as informações e depois esse caso vai ser passado para algum técnico jurídico ou para um magistrado que vai dar o devido andamento, vai chamar a outra parte, vão de repente arrolar testemunhas, você vai ter um processo simplificado, mas vai ter um processo mesmo. Você vai ter o Estado exercendo a jurisdição em prol de pessoas, às vezes, que não poderiam pagar, ou que não compensaria pagar por um advogado nesse caso. Às vezes o advogado também, pelo valor da causa ser menor, pode falar, mas vai lá e cobra uma porcentagem da causa. Mas eu falo, uma causa de 500, 400 reais vai dar o quê? 50, 100 reais? O advogado vai ali, às vezes, perder uma tarde numa audiência, uma coisa que a pessoa pode ir sozinho, né? Então, não compensa também para o próprio profissional. Então, o que a OAB acha disso? Então, a OAB,
entende que a presença do advogado seria necessária. Até porque muitas vezes as pessoas entram sozinhas em juízo sem advogado contra grandes empresas, que pegam os melhores escritórios de advocacia. Então ficaria... desigual. Exatamente, ficaria desigual as forças naquele processo. Mas em que pese as discussões, hoje em dia já é consolidado, você pode sim entrar sem advogado. Não é inconstitucional então essa lei dos juizados especiais? Exatamente. Ótimo. E eu acho que também é até uma valorização do profissional do direito. Você, talvez insistir na presença de um advogado, você vai estar sujeitando um profissional a aceitar uma causa que para ele não tem interesse econômico nenhum, porque querendo ou não, embora seja um profissional indispensável à administração da justiça, ele também é um profissional liberal, ele é um trabalhador, ele está ali para vender o seu serviço profissional, o seu serviço técnico. E uma curiosidade que seria interessante colocar é em grau de recurso. Encerrou o processo, mesmo sem advogado, e você quer recorrer, você não concordou com aquela sentença. Aí você precisa de um advogado, aí é obrigatório. Aí você precisa ter, não interessa se é R$1 a causa. Porque a sentença é uma peça técnica. Como que você vai permitir que uma pessoa leiga vai impugnar uma peça técnica? Ele não tem conhecimento. Então daí você precisaria de um profissional da advocacia. Na minha pós-graduação em Direito Administrativo, eu tive um professor muito bom, o professor Rogel, e ele inclusive militava pela desnecessidade da OAB em qualquer tipo de ação. Segundo ele, é uma visão muito interessante, muito assim, é diferente do comum. Para ele, você não precisaria ter o advogado obrigatoriamente para nada. O advogado seria uma faculdade do cliente contratar ou não. É ação de 100 mil ou é uma ação criminal mesmo? O cara quer advogado, ele contrata. Se ele não quer, ele não precisa de advogado. Se ele quer e não pode pagar, beleza. Entra na questão do dativo, entra na Defensoria Pública. Mas que ele tivesse o direito dele se defender sem advogado. E por que ele defende essa visão? Porque, na verdade, essa visão, segundo ele, valorizaria a figura do advogado. Você imagina que um advogado é dispensável. Pô, o cara vai entrar com a ação, é 100 mil, vou entrar, o outro tem um advogado, eu não tenho, vou sozinho, perco. Poxa, o advogado faz falta e tal. Então hoje, essa imposição do advogado para muitos atos acaba criando um negócio tipo, porra, que saco, vou ter que pagar um advogado sem ter necessidade. Só que a pessoa não tem noção de que sem um advogado para essas outras ações, ela vai estar sendo lesada, ela não vai ter uma assistência técnica, né? E essa é uma visão que ele defende, e se eu não me engano, tem países, eu não sei, que eu acho que não tem essa obrigatoriedade, não é? Tem vários países na Europa, inclusive a Espanha, Alemanha, a Finlândia. Já foi adotado e disse que deu muito certo lá, né? Não tem obrigatoriedade do... Não tem obrigatoriedade, valorizou muito o trabalho do advogado. Pois é interessante isso, é muito legal. E é isso, vocês têm mais alguma coisinha para falar sobre essa questão do acesso à justiça? Encerramos por aqui. Encerramos por aqui, né? Encerramos por aqui. Então beleza. Queria agradecer a oportunidade de estar gravando aqui hoje. Não, aí ó. Curtam o canal aí, galera, muito interessante. E o pessoal aí do Integrado, se tiverem outros projetos, alguma coisa, vocês serão muito bem-vindos aqui. Eu me formei na faculdade Integrado e um abraço pro pessoal aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ajude aí o canal a crescer, a gente está no começo desse projeto ainda. E é isso. Valeu, Gustavo. Valeu, Tassi. Valeu, Danilo. Obrigado, Valeu, cara.